Olá, meus amigos. Hoje nós vamos estar falando sobre a batalha entre o bem e o mal. E o texto que nós vamos ter por referência é em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 11 ao 22. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para que os doentes tocassem. E quando eles tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíram espírito mau. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus quiseram usar também o nome de Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de um judeu chamado Cefa, que era grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então, o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou, batendo neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram confessavam publicamente as coisas más que haviam feito, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria juntaram seus livros e trouxeram para serem queimados diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pela província de Macedônia e de Acaia e ir para Jerusalém. Ele disse: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Nós vemos que existem muitos testemunhos de pessoas que foram libertas de espírito mau. E é claro que sabemos que existe esse tipo de possessão, esse tipo de situação que as pessoas passam, né? Pessoas que sofrem, são atormentadas por espírito maligno. E a gente tem que saber, né, como cristão, que se está citando na Bíblia esse tipo de possessão é porque realmente isso existe, né? Algumas pessoas não acreditam, falam que isso é da cabeça das pessoas, outros acreditam, mas todo cristão tem que entender que essa possibilidade sim existe e nós temos que nos preocupar e tomar muito cuidado, né? Eu já tive algumas experiências com esse tipo de situação, pessoas oprimidas por espírito maligno, mas eu não gostaria de estar mencionando aqui as pessoas ou o que aconteceu, até porque eu acho que é algo muito constrangedor, né? Mas eu posso te dizer que é uma coisa desagradável, né? Ruim, triste ver uma pessoa oprimida numa situação aí de opressão demoníaca, né? É muito triste. Eu não acho nada agradável. Tem pessoas que supervalorizam essas situações. Eu de mim mesmo, eu tenho muita pena dessas pessoas, né? Então, nós temos que entender que nesse momento aqui aconteceu algumas situações que ficam bem claras. Por exemplo, os filhos lá de Cefas, né, os judeus, eles iam praticar o trabalho de oração, de libertação ali sobre aqueles oprimidos, mas eles mesmos não tinham uma intimidade com Deus para falar em nome de Deus. E isso é complicado.
Porque se você não tem autoridade vinda de Deus para agir em prol ou pedir a Deus que liberte essas pessoas, você não vai conseguir fazer tudo aquilo que deve ser feito para a pessoa ser liberta, né? E foi o que aconteceu. Então, em primeiro lugar, quando você deparar com esse tipo de situação, porque nós estamos aqui falando de batalha entre o bem e o mal, peça a direção de Deus, né? Peça orientação a Deus e que Deus te dê, né, clareza, e procure aí uma pessoa que seja mais experiente, que tenha condições de te ajudar nesse sentido, para evitar que você passe por esse tipo de situação. Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo, foi exatamente isso, tá? Algumas pessoas foram lá repreender o espírito mal de uma mulher, e essa mulher ali praticamente bateu em todos eles, né? E isso é complicado, até porque a própria pessoa que está oprimida também pode acabar se machucando numa situação dessa, né? Então tem que ser uma coisa, como é que eu vou te dizer, que você tem que tomar cuidado antes de agir, né? Então nós temos que saber que existe sim opressão, né? É claro que eu estou falando aqui para cristãos, pessoas que acreditam na Bíblia, e se a Bíblia está relatando é porque existe, né? Se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus e creio na Bíblia, a Bíblia diz que tem, então você não tem nem que discutir se tem ou não tem, né? Se você começar a discutir, não existe, isso daí é coisa da cabeça das pessoas, então você não acredita na Bíblia. Porque está escrito na Bíblia, né? Não sou eu que estou dizendo, está escrito. E é claro que nós temos muitos relatos aí. É claro que muita gente floreia, existe mentiras aí acontecendo, né? As pessoas mentem, nós sabemos, como existia feiticeiros naquela época, existem nos dias de hoje mentindo, mas existem também as possessões verdadeiras, as coisas malignas que existem possuindo as pessoas e fazem as pessoas agir de forma que a gente não entende, né? É só você observar algumas situações aí que acontecem no nosso dia a dia, as notícias, e fala que não é possível que o ser humano faça isso com o outro, não é possível que o ser humano haja dessa maneira. É muita maldade, é uma coisa assim que é sem motivo algum, né? Eu olho assim, vejo que, por exemplo, quando uma pessoa, um assaltante vai lá e toma o celular de uma moça, de um rapaz lá, então pega o celular e já oprime, humilha, né? Ali com uma arma de fogo. A pessoa entrega seus bens, né? Já fica ali rendido numa situação sem condição de reação, e ainda o ladrão, o bandido vai ainda dispara contra ela, mata a pessoa, tira a vida daquela pessoa. Isso não é viável, não é possível. Você fala, poxa, mas por que ele fez isso, né? Por que ele matou aquela pessoa? Sendo que se o intuito dele era ali retirar o bem, se apropriar daquele bem, roubar o celular ou sei lá o que, o carro, e já concluiu, pegou o carro, pegou o bem e tal, a pessoa se rendeu, entregou, e de repente o cara tem um surto, sabe Deus o que foi, e acaba matando aquela vítima. Eu não consigo encontrar uma forma de compreender esse tipo de ação, né? Por isso só pode ser que a pessoa está possuída, né, uso da droga faz a pessoa, mas eu até posso te falar que quando a pessoa usa entorpecente, droga, álcool, ela fica num estado de fraqueza mental. Fraqueza mental. E ela fica propícia às ações das opressões, das entidades malignas que podem ali possuir a sua vida e fazer ela cometer esse tipo de crime, infelizmente. E não estou dizendo que todo crime é cometido por entidade, que os criminosos são santos, que nunca, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas que em alguns casos pode ser esse tipo de situação, claro que pode. Claro que pode. E muitas vezes a gente vê o criminoso se arrependendo. Olha, puxa, eu não devia ter feito isso, eu não me lembro, ou por que eu fiz isso. E esse daí eu acho que deve ser avaliado de uma maneira mais profunda para entender o que levou a pessoa a cometer esse crime. Por outro lado, nós vemos que existem aqueles criminosos que não têm o menor arrependimento, né? Ele comete o crime, mata mesmo, e você vai lá, você vê lá até na entrevista, ou onde quer que seja que você tenha acesso às informações, e o cara fala na boa, não, matei e vou matar de novo quando eu sair, e assim, entendeu?
Então esse daí já não é opressão, esse daí o cara já tem esse, esse, na intimidade dele já existe essa maldade, né? Então, temos que tomar todo cuidado e entender que existem as opressões. A própria Bíblia mostra várias situações em que existiam espíritos malignos, né? Na palavra de Deus, Jesus expulsando, o apóstolo expulsando. Então, vemos que muitas pessoas sofrem influência do mal e até o próprio apóstolo Paulo, né? Que foi aí mencionado no texto. O próprio apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, em um texto ele fala assim, eis que eu tenho um espinho na carne, né, um mensageiro de Satanás, e rogo a Deus que me liberte, né, e o Senhor me responde, a minha graça te basta. Né? E Pedro, quando fala a Jesus, Paulo está falando aí que ele tinha um espinho na carne. É claro que muitos dizem que era uma doença, uma enfermidade, outros dizem que era uma pessoa que andava com ele e o acusava. Então existem várias teorias. Quem sabe o que é o espinho na carne? Nós não temos como saber. Pedro também, quando estava com Jesus, né, em um texto, ele diz assim para Jesus que ele não deve morrer na cruz. Jesus fala do Gólgota, do sofrimento, né, que ele deveria passar, e Pedro fala, não, mestre, o senhor é muito importante, o senhor não pode morrer não, que isso, para com isso, não vai não. E aí Jesus vira para Pedro e fala, vai-te de mim, Satanás. Nós sabemos que Pedro não é Satanás, Pedro é Pedro. Só que naquele momento Pedro tinha dado lugar ao inimigo. Pedro tinha dado a sua boca ao serviço do inimigo. Então, a opressão maligna não é só em alguns casos, a gente tem que vigiar porque o inimigo está ao derredor buscando alguém para usar. O cristão, né, ele tem que tomar cuidado. Eu sou cristão, sou servo de Deus, não posso, o inimigo não me possui. Não, posso dizer que é possível que não. Mas em alguns momentos, como Pedro também era um cristão, e aliás estava ao lado do próprio Cristo, foi ali possuído e falou ali uma bobagem e Jesus ali o repreendeu. Então você, como cristão, né, que acha que não tem possibilidade de ser oprimido, de ser possuído, pode passar pela mesma situação e acabar falando bobagem. Então, vigiar e orar, como diz a palavra, tomar cuidado para não cair na mesma tentação. Mas o cristão pode ser possuído no sentido de uma fraqueza no momento ali, cometer uma falha. Agora você imagina aquele que não crê em Deus, aquele que não acredita em Deus, aquele que não acredita na palavra de Deus, não crê em Jesus, não tem a menor intimidade com Deus, nem com as sua palavra, os seus mandamentos. Esse aí está à disposição do maligno a qualquer momento. A pessoa faz a maldade, comete os erros e para ele tanto faz. Porque ele não tem a consciência de que aquilo é um erro, é um pecado. Mas quem está debaixo do poder de Deus, crê em Jesus, como Paulo e nós devemos temer a Deus e saber que Deus é que garante a nossa vitória, Deus é que nos guarda, pedir a Deus que nos guarde, que não permita que o inimigo venha tomar a nossa vida, nos atingir ou atingir aqueles que vivem conosco através de nós, né? Porque existem vários problemas que são consequência dos nossos erros e nós devemos tomar cuidado. Por exemplo, encontramos pessoas que existem a possessão, que está sob possessão, e essa pessoa, a possessão maligna, e essa pessoa necessita do quê? De oração, né? Ao que alguém vá lá, que peça em nome de Jesus a Deus, e que essa pessoa seja liberta em nome de Jesus. Essa pessoa está oprimida por entidades, por espírito, por possessão ou alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, o segundo ponto é que tem pessoas que têm problemas psiquiátricos, que são problemas orgânicos e não são espirituais, que devem ser tratados com medicação. Então, existe uma confusão entre uma pessoa oprimida por espíritos malignos e uma pessoa com problema psiquiátrico. Por quê? Porque as duas reações humanas são muito parecidas. Então a pessoa está lá oprimida por espírito maligno, está tendo aquele tipo de crise espiritual, né? Aquela reação violenta, e o que está também com problema psiquiátrico tem o mesmo tipo de reação.
Então, como nós não temos a plena ciência do que se trata, não se sabe exatamente o que é que a pessoa tem. Então ela pode estar com problema psiquiátrico, que é tratado por um psiquiatra, um médico, que é tratado com medicação. Ele medica aquela pessoa porque ela está com falta de algum tipo de hormônio, algum tipo algum tipo de substância química do corpo dela, que ela acaba tendo esse tipo de reação, que nós vemos muitos por aí. Tenta o suicídio e muitas coisas acontecem com pessoas nesse momento de crise psiquiátrica. Então, para isso Deus permitiu que nós tivéssemos aí os médicos, psiquiatras, que sabem o que estão fazendo, que avaliam a pessoa, que examinam a pessoa e veem lá, poxa, esse cara aí tá com problema, faz o exame de sangue ou qualquer outro exame e verifica que ele está com falta daquele tipo de substância no corpo. E pode ali medicar essa pessoa e ela voltar à sua vida normal. E o terceiro ponto é que existem pessoas com problema psicológico relacionado à sua vida emocional, relacionado às suas emoções, aos traumas, às violências, aos ódios, aquilo que a pessoa tem ali por dentro, que está ali trazendo aqui esse trauma. Então, temos que analisar as pessoas e tomar um certo cuidado para não generalizar e achar que todas as pessoas, isso daí tem demônio, isso daqui está com demônio, isso daqui está com demônio. Não, de repente a pessoa realmente pode estar oprimida por uma possessão, ou ela pode estar com um problema hormonal, um problema que necessita de medicação, ou ela pode estar precisando de um psicólogo, de um amigo, para poder estar falando com ela, para poder estar conversando com ela, para poder estar trazendo a ela, esse tipo de tratamento. Então devemos tomar muito cuidado, que a pessoa pode estar sofrendo vários tipos de situações que nós temos que tomar cuidado. Devemos tomar cuidado, Então, buscar um aconselhamento com psicólogo sempre é bom, não vai fazer mal para a pessoa. Ah, mas eu fui no psicólogo, não resolveu. Ah, mas eu fui no psiquiatra, tomei medicação, não resolveu. Opa, então vamos orar, vamos pedir a Deus que dê libertação a essa pessoa. Quem sabe não é algo hormonal, algo medicamentoso, algo que precisa de um tratamento medicamentoso, algo que esteja relacionado às suas emoções, mas sim uma opressão. E aí é o momento que nós devemos agir pedindo a Deus em oração, e essa pessoa com certeza, por amor a ela, não porque somos bons, mas porque Deus a ama, Deus a liberta, porque Deus é maravilhoso, Ele ama as pessoas, Ele quer as pessoas bem, não quer ninguém oprimido, não quer ninguém chorando, sofrendo. Deus não quer isso, Então, por que eu decidi falar entre essa luta agora, a luta entre o bem e o mal, nesse momento aí de crise mundial? Nós vemos que existe uma ênfase muito grande sobre a morte. Agora, nesse momento, todo mundo morte, 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 a morte, a morte, a morte. E nós temos que falar de vida. Nós temos que pedir a Deus que nos dê vida. Nós temos que pedir a Deus que nos dê saúde. E não só saúde física, mas saúde emocional. Porque quando o nosso emocional, ou o nosso espiritual, ou o nosso psicológico está abalado, ele é uma porta de entrada para outras enfermidades. Já a ciência já disse isso. Então, cuide da sua vida emocional, cuide da sua vida mental, física também, claro. Mas não é só tomar medicação, é pedir a Deus que te dê força. E Deus nos ajuda, Lá em Éfeso capítulo 6, lá diz o seguinte, que no verso 10 ao 20 fala sobre a armadura do cristão. Diz assim: torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Olha isso.
Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, pois este é os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo da escuridão. Ó, mundo da escuridão. Por isso peguem agora a armadura de Deus que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia que enfrentar as forças do mal, você poderá resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Porque estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calquem os pés com sapatos. Calquem com os sapatos da prontidão a anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. Faça tudo isso orando a Deus e pedindo que a ajuda deles. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem também por mim, a fim de que Deus me dê mensagem certa para que quando eu falar, fale com a coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora em cadeias. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, Paulo, aqui nesse texto, nós vemos que devemos estar aqui, usando essa armadura de Deus. Deus nos dá armadura. E como ele declara que nós devemos estar nos cobrindo, uma cobertura espiritual, buscar essa cobertura espiritual para resistir. Porque a luta existe, né? Todos nós passamos por luta. Ah, mas se eu for espiritual e orar bastante, eu não vou passar por dificuldade? Engano seu. Todos passamos por dificuldade. A diferença, grande diferença, é que a pessoa sem Deus, ela não vê saída. Ela não vê opção de libertação. Mas a pessoa que tem Deus como seu fiel escudeiro, como o Senhor, aquele que está à sua frente no meio da batalha, esse com certeza está ali até o final, está firme com o Senhor e vai ter vitória. É isso que eu peço a Deus sobre a sua vida. Não se esqueça, não desanime. Eu não estou aqui falando de guerra espiritual, de bem e mal, para você ficar com medo. Não tema. Se você acredita em Deus, e se você não acredita, começa a confiar em Deus. Entrega aí suas dificuldades a Deus. Busque em Deus mais e mais a cada dia, para que Ele te dê condição de você viver uma vida melhor. Não estou dizendo que você vai ficar rico, não estou dizendo que você vai ser mais feliz. Eu estou dizendo que você vai ter condições de seguir a sua vida em paz. Porque dinheiro não traz felicidade. E eu sei muito bem disso, né? Dinheiro não traz felicidade. Nós temos que seguir nossa vida em paz, acreditando em Deus, confiando em Deus, sabendo que Deus, o nosso Senhor, Ele tem poder para agir quando nós mais precisamos. Guarde o seu coração, guarde a sua mente. Não permita que essas palavras de morte, destruição estejam invadindo o seu coração, a sua mente. Fique em paz em Deus, confie em Deus. Ah, mas eu vou ficar alheio às notícias? Não, ouça as notícias, mas saiba que Deus está sempre ao seu lado, te guardando, te dando força, te dando vitória, te dando confiança. Não perca a sua esperança, não perca a sua esperança, fica firme com Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por você existir, por estar aqui nesse momento ouvindo essa palavra. Peço a Deus que continue me dando sabedoria para falar com você. Eu sei que são alguns momentos, já estão me cobrando mais vídeos, eu tenho algumas dificuldades para gravar, porque eu trabalho ainda, né? Tenho meu trabalho, mas eu vou continuar gravando na medida do possível para poder abençoar a sua vida. Eu rogo a Deus que te dê graça e continue te fortalecendo. Eu tô gravando na minha casa, aí passa homem do ovo vendendo ovo na rua, passa homem do gás aqui, ônibus, motoqueiro, mas eu não vou tirar o barulho. Eu quero que você entenda que existem dificuldades até para fazer
esse tipo de trabalho bem simples que eu faço de gravação. Porque quando nós fazemos para Deus, eu tenho no meu coração de fazer sempre o melhor que eu puder. Mas existem as limitações e eu tenho que entender que elas estão aqui para isso mesmo. Então fique em paz, confie em Deus. Não esqueça disso, confia em Deus, continue acreditando que Deus vai continuar te abençoando, né? Tudo vai passar, tudo vai passar. E se você está aqui me vendo, é porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Esse vídeo é o terceiro que eu estou gravando dessa série. Manda para os seus amigos, compartilha. Eu não estou aqui preocupado com visualizações, tá? Não estou aqui pedindo para você compartilhar, como fazem nos vídeos, curtir, compartilhar, não. Eu quero que você entenda que o meu propósito é falar exatamente com você. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quis assim. Eu não estou preocupado com 1 milhão, 2 milhões, 100, 200, 500 visualizações, não. Eu estou preocupado em fazer algo para você e para Deus. E faço de todo o meu coração. Então compartilha lá com seus amigos se você achar que deve. E continue orando por mim, por esse projeto tão pequeno que está iniciando. E que Deus te abençoe. Abençoe sua vida, te dê força para você passar por esse momento de pandemia no Brasil, no mundo. E tenha fé. Deus vai te dar graça. Não se esqueça, a batalha existe, o bem e o mal. Mas saiba que o seu Deus é maior. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Saiba disso. Eu te abençoo e rogo pela sua vida, em nome de Jesus. Amém.